Léo Lins foi condenado só porque fez piadas? Essa pergunta por si só já é uma piada. Mas para fazer esse vídeo tive que fazer o dever de casa, então fui em busca da sentença e do processo na íntegra. E depois de algumas horas de leitura, lá vai a minha análise jurídica do caso. Vem comigo para entender direito. Oi, eu sou o Leonardo Lins, mais conhecido como Léo Lins. Segundo a sentença, Léo Lins foi condenado porque, ao divulgar no YouTube a gravação do seu show de stand-up, Léo Lins Perturbador, proferiu diversas piadas com comentários direcionados a grupos historicamente vulneráveis, de forma que ficou comprovado o caráter discriminatório e odioso de suas falas. E a sentença cita exemplos. Mas lógico que não vou falar aqui tudo que ele falou no show, muito menos contar algumas das piadas que ele contou. Quem quiser é só pesquisar pelo show dele. Mas já vou te dar uma dica, se você achar graça, você tem algum probleminha. É essa plateia que eu gosto. Cúmplices de um crime. Mas lá no palco, Léo não seria um personagem? Bem, a juíza considerou que mesmo sendo apresentado em tom de personagem em show de humor, o conteúdo circulou livremente na internet, alcançando milhões de pessoas e foi apreciado fora do ambiente controlado do teatro, de modo que não há exclusão de crime pelo animus jocandi, que é um antigo termo jurídico que significa intenção de fazer piada. Mas a juíza se baseou na Wikipédia para embasar a sentença? Sim. Ela pesquisou o significado literal de comédia stand-up, mas também se baseou na Lei de Combate ao Racismo e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Além disso, ela aplicou o artigo 71 e 69 do Código Penal, assim como a Constituição Federal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. De modo geral, a sentença demonstra que a magistrada agiu dentro dos parâmetros legais e constitucionais, já que respeitou o devido processo legal, analisou preliminares, como a suposta quebra da cadeia de custódia, e rejeitou-as de forma fundamentada, observando que entendeu não haver prejuízo concreto à defesa. Mas e agora, todo artista que fizer um vilão criminoso de novela vai ter que ser preso? Me perdoa! Bem, acredito que não. Não teremos que prender Adriana Esteves por fazer Carminha. Graças a Deus! Nem Renata Sorrah por fazer a Nazaré Tedesco. Ai, que pena! Veja que existe uma grande diferença na tipificação penal. Os crimes nos quais Léo Lins foi condenado podem ser tipificados apenas com as palavras. Já os crimes da Carminha devem ter uma ação concreta. Por exemplo, a tentativa de homicídio deve ser tentada para ser tipificada. Já a Nazaré, que sequestrou um bebê, não cometeria este crime somente falando sobre o assunto. A ação é importante. E, na verdade, ninguém se ofende com uma novela, porque o contexto ali não é tirar sarro da situação, mas sim contar a história onde aquele contexto pode ocorrer, e na maioria das vezes se dá com o intuito de orientar sobre o assunto sensível em questão. Agora, seria diferente se a Renata Sorrah fosse paga pela Globo para tirar sarro e fazer piada com todas as mães de crianças sequestradas. Ou a Adriana Esteves contar piadas sobre pessoas que sofreram com tentativa de assassinato. Vai pro inferno! A juíza balanceou bem os direitos fundamentais, reconheceu o valor da liberdade de expressão, mas ponderou que ela não é absoluta quando colide com a dignidade humana e o princípio da igualdade, apoiando-se em precedentes do STF e do STJ que afastam a justificativa de humor irrestrito para discursos de ódio. Então sim, segundo as leis, as piadas devem ter limites. A juíza empregou corretamente os dispositivos legais. Utilizou a Lei 14.532, de 2023, que inclui causas de aumento específicas para racismo recreativo em contexto de humor, entendendo que isso agrava ainda mais o crime quando praticado em show direcionado ao público. E por fim, descreveu passo a passo como calculou cada fase da pena, demonstrando a incidência de qualificadoras, agravantes, causas de aumento e a soma em concurso material, além de fixar a reparação por dano moral coletivo em cifra elevada em atenção ao poder econômico do réu. Em outras palavras, a juíza fez o seu dever de casa. Portanto, não foi com base na Wikipédia que Léo Lins foi condenado. Tire isso das cabecinhas de vocês. Léo Lins não será preso imediatamente. Até que haja trânsito em julgado, não se inicia a execução definitiva da pena. Ainda cabe recurso. Então a defesa poderá, portanto, trabalhar na redução de regime, na equivalência de dias-multa e na busca de garantias processuais, que diminuam o impacto da condenação. Ou, por algum milagre, a absolvição do acusado. Quem quiser conferir a sentença e o processo na íntegra, só acessar o site Migalhas. No final da matéria tem os links. Olha, muito obrigado. Vou usar vocês no tribunal.